Entre, vira o seu quadril. Depois vira o seu quadril projetando. Entre, vira o seu quadril. Depois vira o seu quadril projetando. Urá, pise, vira o quadril. Depois vira o seu quadril projetando. Pise, vira o quadril. Depois vira o quadril projetando. Isso é Kokyu-Ro, não Kokyu-Nage, tá? Você deve ir numa pedra certas entradas para certos movimentos. Então, o número de pessoas que foram fazer Iriminage aí no meio do caminho muda, foi enorme, porque você está associando atacar, você está associando fazer isso aqui somente com um tipo de movimentação. Essa movimentação, ó, tá aqui, pode ser Kaiten-Nage, pode ser Kokyu-Ro, pode ser Iriminage, pode ser Katagatame, não o Degarame, tá? Katagatame. Aí você pode inclusive fazer Kokyu-Nage com essa entrada. Cuidado para você não ficar preso, tipo, isso aqui automaticamente vira Iriminage. Não. E tem que estar sempre alerta, sempre alerta. Normal, um ou outro, né? 9 da manhã, domingo, dá uma equivocada, mas quando muita gente está equivocando, é que a gente sempre perceber está escrevendo na pedra que esse é aquilo, tá bom? Kokyu-Ro agora. A mão na dobra do cotovelo. Em nenhum momento vai pegar na nuca. Quando você projeta, você tem que usar o seu braço todo como se ele fosse uma lâmina. Então você não empurra. Por isso que você treina corretamente para não dar martelada quando você faz com a espada. Você fatia. Shomei. Então, reparem aqui. Cortou, você sobe, corta. Talvez vocês não percebam, mas o Joel deve sentir que a faca, se a minha mão vai, meu corpo vai até aqui, é até aqui que eu vou deslizar nele. Você fatia, você não empurra. Alguns fazem isso, alguns muitos. Você percebe? Ele foi, porque ele é brother. Tá? Mas ficou esse trecho todo aqui, não teve contato algum. E convenhamos, aqui era o mais importante. Seu sentimento está na ponta dos seus dedos, no caso agora na ponta da lâmina. Você fatia, cortando o parceiro na ponta da lâmina. Aí você vai fazer o movimento até a ponta dos seus dedos pesadas e vai deslizar encostando até a ponta dos dedos, passando todo o seu braço. Pisa, faz tenkan e vira todo o seu quadril. Depois fatia. Tá? O que você vai fazer aqui, alguns de vocês estão fazendo kaiten e sua mão está distante do seu quadril. Aí você faz isso. Afasta do seu centro, você perde potência. E você perde também precisão no que você está fazendo. Seu braço passa perto do seu corpo. Esse trabalho. Então você está aqui, você vai fazer urá, você vai vir como um jogador profissional de boliche. A única diferença é que o cidadão do boliche ele faz isso com a perna de trás dele. A gente, porque ele só está preocupado em mandar a bola e não precisa ficar numa posição mais estável possível. A gente vai ter que fazer isso e manter ainda em kamae. Mas o movimento do corpo é esse trabalho, não esse trabalho. Se seu braço vai afastando do seu quadril, a tendência é você ir perdendo o equilíbrio. O que você pratica aqui, você vai encontrar em várias outras, né? Tem muita gente do Aikido que pensa o contrário, né? Tudo que é de especial é aqui, é o contrário, tá? Se você fizer uma boa prática, você vai encontrar isso, esses movimentos corporais corretos em diversas outras coisas, porque é o corpo. Não tem muito, né? A gente não tem muito para onde ir. Pisou, girou, cola perto do parceiro. No urá, a cabeça dele vai ficar um pouco mais alta que a mão. Você traz a cabeça dele para perto do seu quadril, o seu braço perto do seu tronco, não afastado, perto do seu tronco. Agora, ó, de baixo para cima. Aí, o que você pode fazer com isso? Kaiten, né? Uma das traduções para Kaiten quer dizer virar, quer dizer rolar. Então, supondo, tá aqui, né?
vem vindo na minha direção, eu posso, ó, pum, mandar um para cima do outro. Kaitei Nage é fundamental para isso. Não é que o parceiro vai rolar, tá? Ele faz o Ukemi para se proteger. Mas o Kaitei Nage vem muito do... Atacou? Vinha do sumo, que fazia só isso aqui. Você vai em competição de sumo, o Kaitei Nage é um movimento que veio do sumo. O pessoal do sumo usa muito para jogar a pessoa para fora do círculo. Tá certo? Então, você tem que direcionar o seu corpo de maneira correta. Não afasta o braço do tronco. Braço próximo. O movimento é isso. Viu como desliza numa linha reta? Eu não jogo boliche, tá? Mas é assim que você vai fazer. Eu vou fazer da forma mais simples. Só entrar e girar o quadril. Aí você gira, faz kata-gatame. Parceiro atacou, dá o passe e vira. Depois que você girou, depois que você virou o quadril, aí você gira para trás do parceiro. O início é exatamente igual como Kaitei Nage Omote. Só que vocês mesmos perceberam que às vezes você não consegue pegar o punho do parceiro. Seja porque ele começa a tentar flexionar o braço, seja porque algo deu errado, você passou demais. Se ele flexionar o braço, você traz o braço para o seu corpo. Você não vai mais conseguir pegar o punho, porque se você tentar flexiona, eu não vou conseguir fazer, ele vai conseguir erguer. Ele começou a dobrar o braço, você passa. Aí gira, depois imobiliza. Você tem duas formas de abraçar o parceiro, as duas formas estão corretas. Você pode pegar o braço, que não é o que está na nuca, passar bem até o ombro do parceiro, e a mão da nuca vir para o cotovelo dele. Essa é uma forma. Ou você já direto abraçar como você vai finalizar. Essa mão vem aqui para o seu ombro, a mão que está próxima do punho dele, a mão que está na nuca vai no cotovelo. Pode ser assim, pode ser assim. Assim já é como você vai mobilizar. Se você está com a mão esquerda mais próxima do centro dele, é o joelho esquerdo que vai primeiro para o chão, depois o outro. Vou fazer o mesmo lado. Agora, se você está com a mão direita mais próxima do centro dele, ó, periferia, centro. Minha mão direita está mais próxima do centro dele, minha mão esquerda está mais distante. Então, quando você girar, é o lado direito que vem primeiro. Aí depois você imobiliza. Você vai ter que saber com que lado você está exercendo pressão. Quando a gente pratica as técnicas básicas, showman, é muito claro, por exemplo, agora é meu lado direito que está exercendo pressão. Aí desce desta maneira. Essa é uma técnica simples, kata-gatame, porém ela não está no rol do básico que a gente pratica. Kata-gatame. Aí, dozo. Sair pelo seu dedão. Puxa. Vai puxando. Ele vai sair. Você deixa para baixo. Aí a saída dele é para dentro do seu corpo. Entendeu? Você vai segurar e deixar a saída dele para dentro do seu corpo. Quando você segura espremendo. Você espreme, depois você vira para o outro lado e ajoelha. Aí abraça e imobiliza. Você tem que, travar as saídas. Lembra ontem que segurou? Ryotedori. Quando a gente treinou em Ryotedori, que a gente tirava pelo dedão, o que serve para mim aplicar nele, serve para ele contra-atacar o meu corpo. Então o dedão é o meu elo fraco. Showman? Algumas pessoas, estão certas, podem fazer assim, sem usar o dedão. Mas sem usar o dedão, ainda tem o vão do dedão para sair. Quando você tiver que segurar ele e travar com a sua pegada, você sempre trava a saída para dentro do seu corpo. Aí ele não tem espaço para sair. Esta mão que vai segurar você não usa o polegar opositor. Você passa o dedão para que você possa gerar essa espremer, entendeu? Você torceu para um lado, agora eu vou distorcer para o outro. Aí gira e imobiliza.
Quando a gente faz Kokyu-Rho, o ideal é que a cabeça dele fique alta para você aplicar. Só que às vezes você faz tudo certo, só que os russos não cooperam. A cabeça dele vai um pouquinho mais para frente. Aí você abraça. Aí depois você volta. É só, tá? São essas as variabilidades que você vai encontrar natural na sua prática. Novamente, essa não é a forma mais básica assim, de você fazer o Degarami, né? Tem formas mais simples, que você vem como se fosse fazer Ikkyo, aí ó, você abraça, depois você aplica. Isso seria um pouquinho melhor para vocês entenderem, mas a gente está treinando por enquanto sempre aquela entrada, para vocês verem que entrar e virar o quadril não vai dar só Iriminagi, tá bom? Aí, 12.